prova o interesse público cai com I. Mas essa é uma regra nossa para a gente guardar o motivo da encampação. Não se esqueça, a encampação extingue o contrato por razões de interesse público. E nós temos mais uma, a última pergunta desse nosso segundo bloco de hoje. Na tela para o Mazinha. Professor Mas, o que são as cláusulas exorbitantes? Bom, as cláusulas exorbitantes são uma das características fundamentais de qualquer contrato administrativo. Esse nome cláusula exorbitante tem relação com a origem dos contratos administrativos no direito francês. As cláusulas exorbitantes recebem esse nome não porque são ilegais, abusivas. Não é exorbitante no sentido da linguagem popular. Elas são chamadas de cláusulas exorbitantes porque ultrapassam, porque fogem da lógica dos contratos privados. São cláusulas exorbitantes porque são cláusulas derogatórias do direito comum. São cláusulas que modificam a lógica da disciplina dos contratos privados. Dispositivos que fazem sentido no contrato administrativo, mas que não têm nenhuma lógica à luz da igualdade dos contratos privados. Essas cláusulas exorbitantes, elas derivam da supremacia do interesse público sobre o privado e têm previsão expressa na lei. Como elas derivam da supremacia e têm previsão expressa na lei, as cláusulas exorbitantes valem, ainda que não escritas. Importante. Como essas cláusulas exorbitantes só se aplicam a contratos regidos pelo direito administrativo, quando o contrato for um contrato que envolva a administração, mas submetido ao direito privado, como o caso que eu já comentei da locação de imóveis, aí a cláusula exorbitante não se aplica. Então as cláusulas exorbitantes só valem para os contratos administrativos, só valem para os contratos submetidos ao direito administrativo. Temos um tempinho, eu quero comentar quais são as cláusulas exorbitantes mais importantes. Primeira cláusula exorbitante é que permite a aplicação de sanções, penalidades impostas pela administração ao contratado. Isso daí caiu nessa terceira fase, que eu chamo do exame 2009.3 da OAB. Terceira fase porque foi aquela prova em que a segunda fase foi anulada e realizaram de novo. Aí eu chamo de terceira fase 2009.3. A aplicação de penalidades ao contratado dispensa intervenção judicial. É feita pela própria administração pública. A aplicação de penalidades, primeira cláusula exorbitante. Segunda cláusula exorbitante é a que permite a alteração unilateral do objeto do contrato. A administração pública, por razões de interesse público devidamente justificadas, pode alterar qualitativa ou quantitativamente o objeto do contrato. Importante. Quando a alteração é quantitativa, há um limite máximo de 25%. Então a administração tem a margem de 25% para mais ou para menos para alterar a quantidade do objeto contratado. Terceira cláusula exorbitante é a que permite a rescisão unilateral por razões de interesse público. Na concessão, essa rescisão unilateral chama encampação, mas não é uma exclusividade do regime das concessões. Qualquer contrato administrativo pode ser rescindido unilateralmente pela administração pública, não precisa de anuência do particular e não precisa de autorização do judiciário. Por isso que é uma cláusula exorbitante. Ela não tem sentido à luz do direito privado. É uma cláusula só de contratos administrativos. E uma última cláusula exorbitante, essa talvez a mais importante para a sua prova. É a que restringe o uso da exceção do contrato não cumprido nos contratos administrativos. Lembra dessa cláusula da exceptio non ad implete contractus? Exceção do contrato não cumprido, que é uma cláusula implícita nos contratos comutativos privados. A exceptio non ad implete contratus, lá no direito civil, afirma o seguinte: se o contrato prevê obrigações para as duas partes, uma não é obrigada a executar o contrato enquanto a outra parte não iniciar a sua execução.
Numa compra e venda, por exemplo, eu não sou obrigado a entregar a coisa enquanto eu não receber o pagamento. Eu não sou obrigado a fazer o pagamento enquanto eu não receber a coisa. Exceptio, non adimplete, contratos. No contrato administrativo, a exceptio só se aplica após 90 dias de inadimplemento. 3 meses de inadimplemento por parte da administração pública, só depois do particular ficar 3 meses, 90 dias sem receber é que ele pode interromper a prestação. Portanto, a exceptio non adimplete contratos tem uma aplicação reduzida, restrita no direito administrativo, porque ela só vale 90 dias após o início do inadimplemento do poder público. Não terminamos não, hein? Você não é louco de sair daí, porque nós temos ainda o terceiro e mais importante bloco do programa de hoje, que é o X da questão. Nesse terceiro bloco, eu vou analisar como que o tema contratos administrativos em espécie cai na hora da prova da OAB. Não saia daí, você não é louco de perder o terceiro bloco do programa de hoje. Até daqui a pouquinho. Chegamos ao terceiro e mais importante bloco do programa de hoje, o X da questão. Você tem me visto em todos os programas dizer que essa é a parte mais importante, e é mesmo, porque não adianta nada saber teoria e errar o teste na hora da prova. E para acertar teste tem que desenvolver a habilidade, é algo que exige treino. E para treinar é que nós temos o terceiro bloco do programa de hoje. Eu vou te mostrar exatamente como que esse tema espécies de contratos administrativos cai na hora da prova. Separei 2 testes do exame da OAB para nós treinarmos essa habilidade. Vamos lá? Produção, primeiro teste, está lá na tela. Pergunta da OAB. Acerca de contratos administrativos, assinale a opção que apresenta somente cláusulas necessárias ao contrato, na forma da Lei 8666/93, que é a Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos. O que será, hein? Que é obrigatório, indispensável para o contrato administrativo. Letra A, objeto, preço, condições de pagamento e confidencialidade. Será, gente, que contrato administrativo tem confidencialidade, sendo um contrato que envolve o interesse público? Letra B, preço, condições de pagamento, confidencialidade e penalidades. Letra C, produção, objeto, preço, condições de pagamento e penalidades. E letra D, preço, penalidades, condições de pagamento, confidencialidade e objeto. E aí, você tem uma aposta, qual que é o X da questão? O X da questão, claro, é a letra C de casa. Por que a letra C? Porque as outras alternativas envolvem a noção de confidencialidade. Confidencialidade não existe e não pode existir nos contratos administrativos, porque os contratos administrativos envolvem a defesa do interesse público. E quando o interesse público está em questão, o que vale é o inverso da confidencialidade, que é a publicidade, Todo contrato administrativo envolve, de alguma forma, o dispêndio de verbas públicas, envolve a defesa do interesse público primário e secundário, portanto, é incompatível com o sigilo, é incompatível com o segredo de seu conteúdo. Então, há necessidade, inclusive, da divulgação oficial dos termos deste contrato. Errada a noção de confidencialidade, ficamos com a letra C. Vamos dar uma olhadinha de novo na letra C. Ela que é a alternativa correta, o X da questão. Indispensável para a existência de um contrato administrativo são esses elementos aí. Indispensáveis são esses elementos: objeto, preço, condições de pagamento e penalidades. Ok? Legal? Vamos então para a segunda e última questão do nosso programa de hoje. Próximo teste, produção, na tela. Essa caiu na prova nacional da OAB, o exame 2009.1,
2009.1. Você sabe que a OAB tem 3 provas anuais no Exame Nacional e elas recebem essa numeração